Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e vamos dar uma olhadinha aqui nos trânsitos para essa semana dia a dia? Então vamos lá, vamos ver aqui o que a gente pode esperar para os próximos dias que a gente tem para essa semana que vai do dia 26 ao dia 3 de março. Só que a gente já passou o dia 26, a gente está passando o dia 27, o dia 28 eu falei praticamente no vídeo todo do céu da semana e hoje eu estou fazendo esse vídeo extra para vocês para falar de quinta-feira em diante. Tá? Para quem quiser entender essa energia do dia 28, o vídeo do céu da semana tá explicando isso a fundo. Mas vamos lá, vamos entender o que acontece a partir de quinta-feira. Quinta-feira, a Lua entra aqui no signo de Escorpião. No momento que a Lua entra no signo de Escorpião, as nossas emoções trafegam por essas águas profundas desse signo. Esse signo sempre traz um chamado para algum tipo de transformação, de análise, de investigação. É um mundo muito íntimo, muito privado que a gente entra, aonde geralmente a gente esconde questões que a gente não quer que ninguém veja, ou seja, é um mundo muito privado. E é ali que estão as nossas sombras, medos, fobias, traumas, dores, feridas do passado. É também onde a gente guarda muitos segredos, onde a gente oculta muitas coisas. E a Lua entrando nesse signo, a gente mergulha nessas águas. Mas lembrando, não é só você quem mergulha. Todas as pessoas ao seu redor também mergulham nessas águas. E essa energia ela é muito investigativa, ela é muito desconfiada, ela necessita de segurança, de confiar nas pessoas. Então investiga para saber se aquela pessoa é confiável ou não. Então a partir de quinta-feira a gente já começa a ter essa energia vibrando para a gente. Só que essa Lua vai fazer quadratura de cara com Plutão, lembrando que Plutão rege o signo de Escorpião. Então imaginem essa Lua recebendo duplamente a energia escorpiana. Só que a energia de Plutão, ela fala de empoderamento, ela fala de superação, ela pede para colocar fins em ciclos, para a gente olhar questões profundas, mas não se entregando a elas, mas conhecendo o nosso poder e também buscando o nosso limite, porque nem tudo a gente pode. Existem forças e poderes que não nos cabem, assim como a morte. Tem jeito para tudo, menos para a morte até o momento, né? Todos morremos. Então a gente inicia a quinta-feira com essa sensação, com esse chamado, para você olhar até onde estão os seus poderes, passar por superações, transformar e colocar fins em algumas questões que você vem trabalhando. Talvez você esteja muito mais investigativo, muito mais cauteloso, até mesmo desconfiado das pessoas e muito intuitivo. Esse é um ponto importante para essa semana. É importante a gente entender que a gente está com uma semana extremamente intuitiva, super sensorial, com os nossos sextos sentidos super aguçados, porque a gente está com essa energia, a gente vai ter a partir de quinta-feira a Lua no signo de Escorpião, mas a gente está com vários planetas no signo de Peixes, e a gente está tendo a tripla conjunção que aconteceu aí no dia 28, a gente está com essa tripla conjunção fortíssima no signo de Peixes. Então a gente está extremamente sensível, mas a sensibilidade escorpiana vai ajudar muito aqui, olha, essa sutileza e às vezes até fragilidade da energia de Peixes. Lembrando que quando a gente não sabe conduzir essa energia pisciana, a gente se torna esponja e não filtro. E a energia de Escorpião ajuda a gente a entender, olha, seja filtro, não leva tudo para o pessoal, não puxa a energia dos outros, aprenda a trabalhar, utilize a sua força, conheça as magias ao seu redor, conheça as ervas, conheça os mistérios do mundo para que você não seja atingido, para você se proteger. É a cauda do escorpião ali que guarda o seu veneno, para se proteger. Então a gente não fica tão ingênuo aqui, não fica tão vulnerável nessa energia pisciana. E isso é muito bom, porque isso aqui traz para a gente um olhar de raio-x, um olhar analítico, estratégico. Só que a gente está passando por um processo de transformação. A gente está com vários planetas também no signo de Aquário. A gente está com Urano e Júpiter muito ativos. Inclusive Júpiter já está se aproximando aí de Urano. A gente vai ter essa conjunção poderosíssima de Júpiter e Urano também. Então a nossa vida está virando de pernas para o ar. A gente está mudando muitas coisas. Nós estamos colocando fim a questões que a gente não quer mais carregar na nossa vida. Situações, pessoas, grupos, amizades, tem muita coisa passando por mudanças. E é aqui que a gente se fortalece, é aqui que a gente supera, é aqui que a gente conhece o nosso poder
e também é onde a gente conhece até onde esse poder vai, porque esse poder vai até a ponta do seu dedo da mão e do seu dedo do pé. Dali em diante, o poder não é seu. Então tem coisas que a gente não consegue dominar, controlar, manipular fora da gente. Talvez a gente até tente manipular, mas nem tudo é manipulável. Então, essa energia vai estar muito ativa. E ao mesmo tempo, a gente vai ter 6 horas e 53 minutos, horário de Brasília, Mercúrio fazendo esse sextil para Júpiter. E logo em seguida a gente vai ter a Vênus conversando com o nó do norte em sextil e o nó do sul em trígono. Esses aspectos para quinta-feira eles estão magníficos. Primeiro, essa conversa de Júpiter e Mercúrio estão ajudando nessa descoberta de algo profundo em relação a si mesmo. Aqui é um momento maravilhoso para diálogo, para entendimento de crenças, para alinhar e ajustar as coisas, para perceber se você foi injusto com alguém ou não, para trabalhar o perdão, para também saber lidar com a natureza, se você quer ter contato com a natureza, se você quer estimular os seus sentidos, isso tudo está maravilhoso para esse dia. Mas lembrando, nós estamos com a Lua em Escorpião, então a gente está denso, a gente está profundo, a gente está mergulhando em questões dolorosas. E talvez nesse dia a gente consiga extrair informações, entender alguma informação. De repente você está no seu trabalho e você usando uma estratégia na sua comunicação, talvez você consiga descobrir um segredo, extrair alguma informação que é importante para você. A relação ela vai estar muito tranquila. Esse dia as relações estarão muito tranquilas para que a gente consiga extrair ou chegar ao cerne de alguma questão. Então, se você quer mergulhar para descobrir segredos, informações sigilosas, questões que você vem investigando, esse dia está muito bom para você utilizar tanto a sua mente, estratégias, uma comunicação muito amigável, muito diplomática, para você conseguir chegar lá onde você quer. E talvez com um jeitinho você vai chegando a resultados. E é importante que isso aqui também traz um esclarecimento e mostra um quadro maior, um quadro de algo que a gente pode ter bons resultados, que a gente pode frutificar ou que a gente pode fazer prosperar no futuro. Então fiquem atentos a essa energia. Aí ali já para o fim do dia, às 19 horas e 51 minutos, horário de Brasília, aí a Lua um pouquinho mais para frente ela já vai começar a conversar com Saturno, vai fazer um trígono lindíssimo para o Sol e logo depois também vai conversar com Mercúrio, que Mercúrio está ali próximo ao Sol e a Saturno. Só que no meio dessa conversa a gente vai ter uma oposição de Lua e Júpiter. Toda essa ênfase que a gente está tendo da energia pisciana, ela está sendo muito bacana para que a gente reveja mágoas, ressentimentos, sentimentos mal trabalhados dentro da gente. Se você guardou algum sentimento em relação a alguma pessoa que te feriu, que te magoou, que terminou com você, que te traiu, que te enganou, que fez intriga com seu nome, talvez nesse período da tarde aqui dessa quinta-feira e também essa semana, você venha sentir uma necessidade de se desapegar dessas águas envenenadas, porque o ressentimento ele fica dentro da gente, ele envenena a gente, por mais que você esteja com o nome da pessoa na cabeça, com a imagem da pessoa na sua cabeça, por mais que você verbalize o nome daquela pessoa, mas toda vez que você reclama, ressente aquela dor, aquela mágoa, esse veneno vai para dentro de você e não para fora. Não vai para a pessoa. Pode até ir uma energia, mas se ela for bem protegida, ou se ela souber se proteger, não chega nem a fazer cócegas. Enquanto você está se envenenando, você está se maltratando, você está deixando essas águas ficarem cada vez mais turvas. E quem está tomando o cálice do veneno é você. Então, nessa quinta-feira, talvez a gente comece a perceber com a energia de peixes que, se eu não fizer alguma coisa a respeito desses ressentimentos dentro de mim, eu posso ir para o fundo do poço. E o fundo do poço é lá, Escorpião. E cabe a essa energia pisciana a soltar, a dissolver, a se desapegar desses ressentimentos. Então, é um dia maravilhoso para a gente começar com o trabalho do perdão, ou pelo menos do entendimento, porque a gente está tendo essa conversa de Mercúrio e Júpiter, entender
compreender as pessoas e falar, tudo bem, essa pessoa fez mal para mim, por que você não pode sentar numa arquibancada e esperar a lei do retorno para aquela pessoa? Ao invés de ficar remoendo aquele ressentimento e tentando se vingar na mesma moeda, ou tentando acertar as contas com aquela pessoa pelos seus próprios métodos. Enquanto você está ali articulando, arquitetando toda uma vingança, toda uma forma de fazer aquela pessoa sentir alguma coisa, de sofrer aquilo que você sofreu, enquanto você está tramando isso, essas águas estão envenenando a você mesmo. E a melhor ideia aqui é você deixar para que a vida ensine, porque a vida realmente ensina as pessoas. Tudo que se faz, tudo que se planta, colhe. E a gente está numa lua cheia virginiana que está mostrando isso para gente. Nós estamos em tempos de colheita. E lá no Conselho dos Arcanos saiu o Arcano da Justiça como arcano principal, lá no canal Débora Mexica Oficial, onde eu faço a tiragem dos arcanos para a semana também. E saiu a Justiça. Ou seja, os retornos vêm. Nós não fazemos justiça com as próprias mãos. A justiça ela não é feita só pelas nossas mãos. A própria vida cobra. Então é você correr atrás dos seus direitos, caso você tenha alguma coisa para trabalhar em relação a esses direitos. A gente vai ter o Sol conversando com Júpiter, a gente iniciou a semana com a Vênus conversando com Júpiter, então seus direitos estão ativos. Mas nem tudo é resolvido no tempo e do jeito que a gente quer. Saturno conjunto a Mercúrio e ao Sol. Então, sobe na sua arquibancada, pega sua pipoquinha, pega o seu refrigerante, sua cervejinha, senta ali e espera, continua vivendo a sua vida e daqui a pouquinho você vai ver essa pessoa tendo o retorno dela. Mas se eu fosse você, eu nem faria isso. Eu nem sentaria na arquibancada. Eu viveria a minha vida e se lá na frente esse retorno tiver que vir como uma resposta para você, a vida mostrando, olha, tá vendo aquela pessoa que fez isso com você, ela tá recebendo o troco. E ali, do nada, você fica ciente que aquela pessoa está recebendo. É seguir a sua vida adiante, é soltar essas coisas e seguir o seu caminho. E aí, com a Lua fazendo oposição a Júpiter, é justamente isso, é encontrar o equilíbrio entre você ficar em paz ou você ficar guardando esses ressentimentos. Confiar numa justiça maior, confiar na lei do retorno e se apaziguar. Então, se a gente conseguir se apaziguar nessa quinta-feira e deixar os ressentimentos passarem, tudo vai melhorar. Bom, aí a gente vai para sexta-feira, dia 1º de março, aqui a gente já começa um novo mês, e aí a Lua, ainda aqui no signo de Escorpião, vai conversar em trígono com Mercúrio, mas ao mesmo tempo vai fazer quadratura a Marte e também a Vênus, porque eles estão muito próximos, mas o Sol vai fazer um aspecto lindíssimo com Júpiter. Isso tudo pelo período da manhã aí. Então, a quadratura de Lua para Marte e Vênus, essa é uma energia de tensão e de uma certa cobrança, para que você não repita ciclos. Ou seja, se você está encerrando ciclos com pessoas que às vezes são tóxicas, que têm um certo controle sobre você, te diminuem, e de repente você conseguiu se livrar de alguma dessas pessoas, mas você está percebendo que você está atraindo outras pessoas com o mesmo padrão de comportamento, esse dia aqui está falando, olha, presta atenção no que você está fazendo. Corte de vez padrões de relacionamentos, de amizades, de grupos. De repente você está em uma corporação em que você trabalha de uma forma e você mantém os seus hábitos, os seus maus hábitos de uma lua cheia em Virgem. E você está vendo que aquilo não está funcionando. E aí você faz todo um trabalho de limpeza, toda uma conscientização, mas na hora de colocar a mão na massa, de praticar aquilo que você está intencionando, você não consegue. E é aqui que vem essa cobrança. E aí você vai sair do ciclo vicioso, você vai se esforçar um pouquinho a mais para sair disso? Ou você prefere se manter numa zona de conforto? E essa zona de conforto é justamente o não se esforçar para uma mudança, porque a mudança ela incomoda. A gente tem uma resistência a fazer as coisas diferentes, a mudar os nossos hábitos. E aqui é justamente isso. E esse dia também é importante tomar cuidado com uma certa agressividade, impaciência, o tentar persuadir uma situação, uma pessoa, para conseguir chegar onde se quer chegar, para mudar a cabeça e ideias de um grupo, de forçar uma ideia, uma crença também, porque a gente vai ter aí o Sol e Júpiter conversando, e Júpiter é um planeta que fala muito a respeito dessas crenças, dessas ideias fixas.
que a gente tem, de impor uma verdade que a gente acredita. E a gente está com uma sexta-feira bastante tensa, porque logo à tarde a gente vai ter a Lua fazendo oposição ao Urano. E isso aqui é uma formação de uma quadratura em T. Então a gente pode vir a ter rompantes, atitudes impulsivas, impensadas, em que a gente pode vir a se arrepender depois. Talvez a gente exija muito dos outros, cobre muito dos outros da lua cheia virginiana. Então tá apontando erros, defeitos, falhas, fazendo intriga, fazendo fofoca, juntando grupinhos para falar mal de alguém, para contar algo que aconteceu, que a pessoa fez de errado. E aí vira aquele burburinho, aí de repente a pessoa descobre aquilo ali, aí cria um problemão. Então é um dia que pode trazer para a gente essas surpresas e essa atmosfera um pouco mais competitiva, mais intriguenta, mais agressiva, com muita energia teimosa no céu. E aí se a gente ficar nessa teimosia e um ficar batendo cabeça com o outro, tentando debater ou competindo, quem sabe mais, quem é melhor, isso aqui pode virar um problemão. Mesmo com o Sol conversando com Júpiter ali, mesmo com esse aspecto bonito de Sol aqui e Júpiter, porque querendo ou não, a gente pode criar uma atmosfera e se transformar em uma esponja e pegar toda a energia negativa do ambiente, se a gente não souber trabalhar com essa quadratura em T que vai estar no céu. Então esse dia é um dia para a gente ter sabedoria, paciência, equilíbrio, é saber respirar, é saber se retirar, é saber não soltar o verbo de forma impulsiva, instantaneamente. É você virar, sair, tomar uma água, tomar um café, respirar um ar puro, comer um lanchinho, refrescar a mente, se conectar com coisas mais bonitas. Se o ambiente está ali muito pesado, sai, se conecta com a natureza, olha coisas agradáveis, põe uma música boa, se aproxime de pessoas que são mais positivas, mais alegres, mais otimistas, sai do antro ali de pessoas intrigueiras, fofoqueiras, problemáticas, rebeldes, sai desse antro e procure apaziguar o seu campo energético, que aí você não vai deixar nada disso te afetar. E você vai estar ali consciente, sábio, maduro, lidando com, de repente, um caos. Talvez você seja até o pilar onde as pessoas podem olhar e falar assim, caramba, olha só, essa pessoa está centrada ali, está equilibrada, e a gente está aqui arrancando os cabelos. E talvez alguém até se espelhe em você e queira encontrar esse equilíbrio, essa sabedoria, esse eixo. Entende? Então é um dia para se ter cuidado dessa forma. Então essa é a energia de sexta-feira. Aí no sábado a gente tem a Lua já entrando no signo de Sagitário. Lembrando que na madrugada a gente vai ter a Lua nos últimos graus de Escorpião conversando com Netuno. Então, depois desse dia meio caótico, é super válido você fazer uma meditação, tomar um banho de descarrego, ou tomar um banho revitalizador, fazer uma bela respiração, ou fazer uma bela oração. Ou seja, é recarregar as suas baterias, reencontrar a sua força interior, porque vai ter uma energia durante a madrugada aí muito boa para isso. Aí a Lua entra no signo de Sagitário, isso já no sábado, no dia 2. E a Lua entrando no signo de Sagitário, é claro que ela já encontra ali Plutão. E lembrando, sempre que a Lua em Sagitário encontra Plutão, Plutão é um planeta denso, é um planeta de transformação, que nos lembra que nem tudo é para sempre, que nem tudo é lindo e maravilhoso, nem tudo é belo, né? Rege Escorpião. E Escorpião é um signo que mostra as feiuras por detrás das paredes, que são os canos, pelo chão, que são os esgotos. Ou seja, você pode maquiar a sua casa o quanto você quiser, mas Escorpião ele vai fazer questão de falar, tem parede aí, tem papel de parede, tinta linda, luz com focos estratégicos, mas espera aí que atrás de toda essa beleza tem todo um encanamento, tem todo um esgoto, tem toda uma coisa aí que faz tudo isso funcionar. E Plutão é meio assim. Então, toda vez que a Lua conversa com Plutão, ele vai nos lembrar de questões que a gente precisa transformar. Só que a Lua em Sagitário é uma Lua otimista, é uma Lua expansiva, é uma Lua que trabalha na fé, na informação, no conhecimento. Só que aqui, esses dois conversando, talvez a gente sinta uma necessidade de conhecer um pouco mais a fundo aquilo que a gente está trabalhando, aquilo que a gente está transformando. Que não olhe só para o bonito, que não olhe só para o belo, que não veja só o lado positivo das
coisas, mas é importante ver a finitude das coisas, o lado feio, o lado sombrio. Então essa lua pesa um pouquinho nesse sentido. Mas é claro, se você quiser tirar o sábado aí para fazer um estudo sobre assuntos mais místicos, esotéricos, se você quiser começar a entender processos transformadores dentro de você, entender o porquê das coisas, dar o sentido às coisas, mas indo lá no cerne da questão, esse dia tá ótimo. E é isso que leva para domingo. Domingo é onde a gente vai ter a lua minguante acontecendo no signo de Sagitário e, obviamente, a lua vai fazer uma quadratura ao Sol no signo de Peixes. Só que antes disso, a gente vai ter a lua fazendo uma quadratura para Saturno, a Vênus fazendo uma quadratura a Urano, e, obviamente, o Sol e Lua fazendo quadratura. Então, essa lua cheia ela vai vir com essa tensão no ar, com esses aspectos. E a fase minguante é uma fase de recolhimento, estudo, análise, é fazer uma síntese de tudo que aconteceu nos últimos 20 e poucos dias, no último mês. Só que a gente está falando de uma energia aquariana, de uma lunação aquariana. Só que essa lua está conversando com Saturno. Só que Saturno é um planeta de correção. Então a gente já inicia essa fase minguante para corrigir de fato as coisas. Só que as coisas elas estão num campo muito profundo, muito sensível, muito abstrato, energético, vibracional. Então a gente vai ter que começar a entender a frequência das coisas. O que está alinhado, o que está desalinhado, quais são os resultados que eu estou tendo, se eu estou tendo esse retorno, por quê? Porque eu só recebo aquilo que eu dou, eu só colho aquilo que eu planto. E esse é o momento que a gente vai começar a se questionar muito. E não muito externamente, mas internamente. Questionar o que a gente está fazendo, qual tipo de emoção é lua, qual o tipo de emoção, de motivação que a gente está criando dentro da gente, que a gente está obtendo os resultados que a gente está. Então aqui vai começar uma energia de muita busca, de ultrapassar as limitações de algumas crenças e procurar entender o porquê das coisas. E aí nós temos tanto a Vênus quanto Urano conversando em quadratura. É a última quadratura da Vênus em relação ao Urano, de um ciclo de Vênus e Urano. E aqui a gente inicia justamente nessa fase minguante, a avaliar as transformações e como está a nossa vida. Ok, nesse momento, como é que estão seus relacionamentos? Como é que estão as suas teias, os vários sistemas ao redor da sua história? Você está aqui no meio. Então, como é que estão as suas amizades? Como é que está a sua família? Como é que está o seu trabalho? Como é que está a sua fé, sua religião, que é um assunto de Sagitário? Como é que estão os seus estudos? Seu conhecimento também é um assunto de Sagitário. Mas são todas aquelas redes que nos abraçam. São as teias que estão ali nos abraçando. Todas as conexões que a gente tem com o mundo. E no momento que a gente começa a olhar esses resultados de como que estão, como é que está o caminho, como você está deixando o seu caminho para trás. É aí que aqui a gente vai ter que ter humildade para aprender e mudar algumas ideias, algumas verdades e entender se eu estou na frequência X e eu estou recebendo a frequência X, mas eu quero a frequência Y, eu preciso sair da frequência X se eu quero o resultado Y. Então é esse tipo de informação ou de percepção de um quadro maior, de uma visão mais ampla das mudanças que a gente precisa fazer. Então o mundo pode estar mostrando para a gente os resultados de tudo que a gente transformou, de tudo que a gente tentou mudar, de reviravoltas que a gente deu na nossa vida. Tudo isso é a Vênus e Marte em Aquário. Só que estão conversando com Urano, e Urano está falando, está conversando com a Vênus de forma apaziguada ali, porque está tendo uma recepção mútua. Eu falei no céu da semana sobre essa recepção mútua. Então os dois estão pianinhos. E Urano, ele está meio que mostrando para essa Vênus que se ela não quer repetir padrões antigos, ela precisa mudar as frequências. Ela precisa conhecer a causa desses resultados que ela está tendo. Se ela quer ter resultados diferentes, ela precisa mudar através da origem, do início, de como isso iniciou. Então, essa fase minguante vai ser uma fase de muito aprendizado e a gente vai começar esse aprendizado já no domingo, porque logo depois da lua minguante, a gente vai ter aspectos lindíssimos
Aí a gente vai ter a Lua aqui em Sagitário conversando lindamente com Marte. Aí na segunda-feira lindamente com Vênus. A Lua conversando em trígono com o nó do norte, em sextil com o nó do sul, conversando lindamente com Quirón, ou seja, é como se o caminho ele se abrisse para que a gente vá em busca de entendimento e de aprendizado. Ou seja, é aquele aprendiz que está começando a sua jornada para entender os seus resultados. Ou seja, se você quer aprofundar o seu conhecimento, se você quer pesquisar as informações, correr atrás dos porquês das coisas, pronto, os caminhos estão abertos para isso. E aí o fim do dia é importante a gente entender que a Lua vai fazer uma quadratura para Mercúrio, que está aqui, olha, Lua aqui, Mercúrio aqui. Essa quadratura é um desafio, é uma tensão, que vai pedir foco, porque são dois signos mutáveis. Enquanto um está querendo dar sentido às coisas, o outro quer que os resultados venham do céu, que as respostas venham facilmente. E aqui talvez a gente termine o dia tentando achar um eu sabotadorzinho ali para dar desculpa para não continuar com aquela busca de entender, de juntar as peças da lua cheia virginiana e juntar as peças para ter todo o quebra-cabeça montado. E entender o quadro todo. Talvez aqui a gente comece a dar desculpas e falar, ah não, será que precisa montar esse quadro? Eu já estou entendendo partes dele. Ah, eu estou cansado. Ah, não quero mais não. Então, o fim desse domingo é importante a gente ter foco. Manter uma certa persistência. Júpiter está lá no signo de Touro, então é persistir, é não desistir facilmente, se manter focado e entusiasmado em relação àquilo que você está fazendo, porque é para você, é você quem está aprendendo, é você quem está expandindo essa espiral, né? Então aproveite dessa forma, tá bom? Gente, lembrando, essa tabela de aspectos eu já compartilhei nas redes sociais do Encontros Astrológicos, lembrando que vocês podem acompanhar as minhas próprias redes sociais, deixar seu joinha, compartilhar esse vídeo, deixar seu comentário aqui embaixo, se inscrever, acionar o sininho, se tornar membro e caso queiram mais informações tem o meu site ali. Lembrando que o arcano da semana eu falei também no vídeo do céu da semana, tá? No primeiro vídeo que eu fiz. Esse aqui é um vídeo extra para falar com vocês dia a dia aqui das energias da semana. Combinado? E é isso. Um beijo grande para todos e caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.